Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Caminhão sem freio arrasta carros e invade uma casa na marginal do Anel Rodoviário em BH. E um carro desgovernado foi parar na sala de uma casa também na capital. 2 menores foram apreendidos por suspeita de matar moradora de rua. Criança de 7 anos foi flagrada com drogas dentro de escola de Belo Horizonte. Bullying continua a ser um problema sério para crianças e adolescentes e o governo de Minas cria programa para melhorar a convivência dentro das escolas. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alerta pacientes sobre a escolha do médico e do local onde fazer procedimentos. E na política, o assunto é a reta final da eleição para o governo de Minas. Nova pesquisa aponta diferença de 34 pontos percentuais entre os candidatos. Esse será um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Alimentos estão, aliás, mais caros em BH e é preciso pesquisar e não se empolgar na hora das compras. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um caminhão invadiu uma casa na marginal do Anel Rodoviário hoje cedinho, na altura ali do bairro Olhos d'Água, aqui na região oeste de Belo Horizonte. O veículo perdeu o freio e bateu em imóveis e carros. O condutor do veículo, o único ferido, foi levado para o hospital, mas sem machucados graves. Nas imagens da câmera da Via 040, concessionária que administra o trecho, é possível ver o início da batida. O caminhão sobe a grama à direita e, descontrolado, vai para o outro lado da pista. Bate em casas, arrasta carros e só para depois de invadir uma residência. O rastro de destruição deixou muita gente assustada nesta rua do bairro Olhos d'Água, próximo ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A sua borracharia era a primeira que estava aqui na mira do caminhão? Foi a primeira no caminhão. E aí, isso tudo que a gente está vendo aqui são pedaços da borracharia, pedaços de parede, tudo. O que foi atingido? Corretamente, é um pedaço da estrutura da borracharia e tem material meu que foi jogado abaixo também, que eu já cheguei a guardar. Ao longo do caminho, o veículo ainda atingiu este carro, que teve parte da frente destruída, e este outro, que foi jogado contra o barranco. Era umas 5h30 da manhã, eu estava dormindo e eu ouvi um estrondo muito alto. Aí eu levantei correndo, eu estava de pijama. Quando eu abri a porta, eu falei, meu carro. Quando eu olhei para a rua, aí eu vi que meu carro estava do outro lado e a moto da minha amiga estava no chão. Esta motocicleta, que estava próxima à calçada, ficou totalmente destruída. O caminhão ainda atingiu esta serralheria e jogou no chão parte do muro desta outra residência antes de invadir a casa deste empresário. Qual foi sua primeira reação ali na hora? Foi ir até o motorista, onde eu pulei por cima da laje, eu conheço o acesso da casa. E cheguei lá, já tinha um policial militar socorrendo o motorista. Foi onde que eu ajudei ele a tirar o motorista das ferragens. Estas imagens são da câmera instalada na casa do Valmir. Elas mostram o caminhão vindo de frente, batendo no muro da residência vizinha e destruindo o que estava na frente. Apesar de toda essa destruição, somente o motorista do caminhão saiu machucado. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi levado para o hospital consciente e somente com ferimentos leves. Os militares dos bombeiros acreditam que o caminhão perdeu os freios e por isso o motorista, identificado somente como Fábio, de 33 anos, não conseguiu controlar o veículo. Inicialmente, realmente foi a perda de freio por conta do sobreaquecimento da lona. A mesma, inclusive, veio até se soltar do veículo. A casa invadida pelo caminhão precisou ser escorada para a retirada do veículo. A Defesa Civil é quem vai dizer se o imóvel corre ou não o risco de desabar. A Defesa Civil já fez essa vistoria e disse que nenhuma das casas atingidas pelo caminhão serão interditadas. E um carro descontrolado invadiu uma casa no bairro Olaria, na região do Barreiro, também aqui em Belo Horizonte. O veículo quebrou uma das paredes do imóvel. Os moradores tiveram que ser retirados do local, que foi vistoriado pela Defesa Civil. Os técnicos constataram que há risco de desabamento. A casa, então, foi interditada e os moradores só poderão retornar após reparos. Por sorte, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que foi atacada com golpes de tesoura em um bar no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, na capital.
A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento do crime que, segundo a polícia, teria acontecido durante uma discussão sobre política. A mulher de 25 anos ficou ferida no rosto e em várias partes do corpo. O namorado dela teria reagido à agressão e também ficou ferido. O casal foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves e já foi liberado. O suspeito, que também se feriu na confusão, foi encaminhado para a UPA Barreiro e preso em flagrante. Ele pode responder por tentativa de homicídio qualificado. O caso da bancária mineira que morreu após fazer 2 cirurgias estéticas aqui em Belo Horizonte reacende a discussão sobre os cuidados com a escolha do médico e do local onde fazer o procedimento. A morte de Renata Bretas está sendo investigada pela Polícia Civil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, todo tipo de cirurgia envolve algum risco e o médico precisa explicar muito bem o procedimento ao paciente, que também deve pesquisar o médico. Esta mulher, que terá a identidade preservada, passou por maus momentos. Há 2 anos, ela fez uma cirurgia de redução nas mamas, mas uma complicação no pós-operatório causou necrose em uma das auréolas. No início, a gente só pensa no momento de alegria que a gente vai ter, quanto que a gente tem que juntar para realizar aquele sonho, mas a gente não sabe o que vem pela frente. Hoje eu tomo remédio controlado desde então da cirurgia, porque eu nunca mais consegui ter uma noite de sono, porque eu só pensava, eu deitava e só lembrava de todas as minhas feridas abertas. A mulher, desesperada, achou que pudesse morrer por causa da situação que ela acredita ter sido parte de um erro médico. Foi uma sequência de erros casados que virou uma complicação cirúrgica absurda e uma consequência que só eu pago essa conta. Casos de cirurgias plásticas que se complicaram ganharam destaque esta semana, depois da morte de uma mulher de 35 anos em Itabirito. Renata Bretas teve embolia pulmonar dias após ter feito lipoaspiração e colocado prótese de silicone. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas Regional Minas Gerais, uma fatalidade, já que o médico seguiu todos os procedimentos. Você tem uma predisposição, que são fatores genéticos, e os fatores desencadeadores, anticoncepcional, obesidade, uma viagem aérea. Então, você pode não ter passado por nenhuma cirurgia, mas você sentou aqui, às vezes tomou um remedinho para dormir e foi sentado daqui para Lisboa, que são 9 horas de viagem. Se você tiver uma predisposição, você pode chegar lá sem ter feito absolutamente nenhum procedimento médico ou cirúrgico, levantar, daí a 2 ou 3 horas, ter uma embolia pulmonar e falecer. É importantíssimo o médico orientar, avisar para o paciente que serão tomadas todas as providências para prevenir qualquer tipo de complicação, mas infelizmente é um risco muito pequeno, mas ele existe. De acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil realiza por ano quase 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos na área de estética. Só em Minas Gerais, estes números chegam a quase 100 mil. A dica é sempre analisar tudo com cuidado antes de passar por qualquer procedimento. Você vai no CRM, crmmg.org.br, ou no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br, e vai ver se esse cirurgião está com as credenciais, tem o registro dessa especialidade médica em cirurgia plástica nesses órgãos. Você vai discutir com esse cirurgião, com seu médico, todos os prós e os contras dessa cirurgia que você pretende fazer. Lembrando que os cuidados da cirurgia, o sucesso da cirurgia, começa então no pré-operatório, no sentido de você se orientar adequadamente do que você pretende, quais são os riscos, quais são os benefícios. O seu cirurgião deve te orientar onde que vai operar. Esse local ele deve ser um local apropriado para esse tipo de procedimento que você vai fazer. Essa sala de cirurgia ela tem que ser dotada de todos os recursos de um CTI para tratar essa emergência. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Olhos de Lince para combater crimes eleitorais cometidos na internet, isso em vários estados. Em Minas, os policiais estiveram na cidade de Juiz de Fora, Varginha e Uberlândia, onde intimações foram entregues a suspeitos, agendando depoimentos. No Triângulo Mineiro, um jovem foi alvo de mandado de busca e apreensão e, segundo a Polícia Federal, ele confessou o que fez, mas não achou que fosse grave. Aqui no caso de Uberlândia, um indivíduo postou mensagens na rede mundial de computadores com conotações de violência contra um dos candidatos à presidência da República. Isso é considerado crime.
E é por isso que hoje foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência dele, foi apreendido o celular, foi apreendido o computador, isso todo o material será periciado. Ele próprio reconhece o equívoco e isso instiga outras pessoas a cometerem atos de violência. Uma criança de 7 anos foi flagrada com 20 buchas de maconha, 3 pedras de crack, além de R$300 em dinheiro, dentro de uma escola municipal localizada na região leste de Belo Horizonte. Segundo a Guarda Municipal, a criança teria dito que o material seria do irmão, que não estuda naquela unidade. A direção da escola não quis comentar o caso e disse apenas que a ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Educação da capital. Por meio de nota, a pasta informou que acompanha a apuração do caso e que a criança foi encaminhada para os órgãos de proteção e defesa da criança. Meia tonelada de maconha foi apreendida nesta terça-feira em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. A droga foi encontrada em um hotel. Os policiais militares chegaram a suspeitar de 3 homens na estrada que escaparam em alta velocidade e saíram atrás deles, então, em perseguição. Os tabletes estavam dentro de um carro. Um dos suspeitos contou aos policiais que pegou a carga na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e que ainda não sabia o destino das drogas. E agora a gente fala de política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está aqui conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Então vamos ao nosso primeiro assunto. Ontem, a presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, confirmou a decisão da última segunda-feira, na qual a presidência do PHS Nacional continuará com Eduardo Machado, saindo então das mãos do deputado federal mineiro Marcelo Aro, que vinha liderando a legenda em função de uma briga judicial. Orion, explica para a gente essa história e essa confusão dentro do PHS. Aliás, é o partido do prefeito da capital, Alexandre Calil. O Marcelo Aro teria se precipitado? O que motivou essa briga judicial? Inácio, esse processo durou quase um ano, mas eu acho que a sentença chegou tarde, porque acabaram-se as eleições, né? Essa é uma briga pelo controle do partido. Quem controla o partido tem o controle das finanças, do fundo partidário, do fundo eleitoral, coisa de mais de R$2 milhões. E a distribuição desse dinheiro influencia quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Marcelo Aro está eleito e agora perdeu o controle do partido e deve mudar de partido. A gente aguarda e acompanha de pertinho essa situação. Bom, e agora, gente, o Orion vai analisar para nós a última pesquisa do Ibope para o governo de Minas Gerais, que foi anunciada ontem e que apontou uma diferença de 34 pontos percentuais entre as intenções de voto para Antônio Anastasia, do PSDB e Romeu Zema, do Partido Novo. Orion, nesse último dado aí, nessa última pesquisa, você percebe algum movimento novo ou a gente está caminhando aí da mesma forma como começamos o segundo turno? Inácio, as pesquisas ficaram um pouco desmoralizadas ou muito desmoralizadas aí do primeiro turno para o segundo turno, porque muitos das suas informações, dos seus dados, não se confirmaram nas urnas. Por exemplo, na véspera da eleição, sábado à noite, a ex-presidente Dilma Rousseff estaria eleita senadora com 29% em primeiro lugar. No dia seguinte, ela terminou em quarto e derrotada. Outro exemplo, o senador Antônio Anastasia, candidato a governador do PSDB, era líder das pesquisas no sábado, um dia antes da eleição. Após a apuração, ele terminou em segundo lugar com 1 milhão de votos de desvantagem. Então, é preciso ter cuidado com as pesquisas. Quem confiar em pesquisas corre o risco de ser induzido a erros. O importante é que a gente sabe que Romeu Zema provavelmente está à frente da disputa, porque ele começou o segundo turno com 1 milhão de votos à frente. Provavelmente está com algum percentual. Não sabemos ainda qual, temos que aguardar, então, a verdadeira pesquisa que sai das urnas de domingo. Que é a boca de urna que sai aí mais ou menos meia hora depois do fechamento da votação. Eu seria mais conservador, ainda esperaria a apuração da Justiça Eleitoral. Então, aí já estamos falando de 8 horas da noite, né? Exatamente. Estaremos juntos nesse acompanhamento e agora o próximo assunto é o seguinte. O Romeu Zema, ele cancelou a participação dele em debates que seriam realizados ontem e hoje aqui na capital. Você vê aí alguma semelhança nessa conduta do Romeu, nessa decisão de sair dos debates, de não participar, em relação àquilo que no cenário nacional, na campanha para a presidência, o Jair Bolsonaro, que inclusive merece e é merecedor do apoio do Romeu Zema, né? Ele já disse isso publicamente, tem semelhança essas duas estratégias? Quer dizer, os dois estão à frente nas pesquisas e recuam um pouco na hora dos debates? E nessa, mais do que semelhança, é uma orientação partidária, é um alinhamento ao candidato presidencial Jair Bolsonaro. Romeu Zema não se pode esquecer que foi um debate em televisão que o levou ao segundo turno. Ele está ali exatamente nesse segundo turno porque ele conseguiu, através desse debate em televisão, ser projetado, ficar conhecido e falar de suas propostas. Até cometeu infidelidade partidária quando ele pediu voto para o João Amoedo, do partido dele, que é o Partido Novo, e pediu voto também para o candidato do PSL, Jair Bolsonaro.
oportunismo e infidelidade partidária. Agora, essa estratégia, ela pode dar certo do ponto de vista político, já que ele estaria à frente das pesquisas, mas do ponto de vista. Então, ele está evitando campanha, ele paralisou a campanha para não cometer erros, para não ser exposto. Mas do ponto de vista da democracia, ele está tirando o direito do eleitor de conhecê-lo um pouco mais e as suas propostas, e de suas propostas serem confrontadas com as do rival. A ausência no debate é uma perda de oportunidade para o eleitor e, claro, para ele também. Desrespeito à democracia e ao eleitor, com certeza. Obrigada, Orion. Até domingo na nossa cobertura sobre as eleições. Um prazer, até lá. Obrigada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou arquivar inquérito contra o senador Aécio Neves, do PSDB. O político era investigado por suposta maquiagem de dados na CPMI dos Correios, no caso chamado de Mensalão Tucano. A Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento do processo por falta de justa causa para a ação penal, mas informou que o caso poderá ser reaberto caso surjam novas provas. A defesa de Aécio Neves pediu o arquivamento alegando inconsistência no relatório policial. A defesa do empresário Jerônimo Leal, envolvido no tiroteio dentro da garagem de um hospital em Juiz de Fora, na Zona da Mata, quando policiais civis faziam aquela suposta escolta não autorizada, entrou com um pedido de habeas corpus. Segundo o advogado de Jerônimo, o pedido foi solicitado devido à falta de fundamentação da conversão da prisão e também pelo estado de saúde do empresário, que está internado em estado grave no Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora. A defesa também solicitou que o suspeito seja transferido para um hospital de São Paulo. E você vai ver a seguir: bullying desafia escolas a implantar programas de convivência entre alunos. Dois menores foram apreendidos por suspeita de matar uma moradora de rua na madrugada de hoje no bairro Jardim América, na região oeste de Belo Horizonte. De acordo com a PM, o corpo de Bianca Lúcia Dias, de 46 anos, foi encontrado em frente a uma igreja na rua Corcovado. Imagens de câmeras de segurança mostram apenas um homem mexendo na bolsa da mulher. Esse suspeito foi identificado, autuado por furto e encaminhado para o sistema prisional. A Justiça de Minas condenou a mais de 700 anos de prisão membros do PCC, o primeiro comando da capital, por crimes cometidos no sul do estado. As 28 pessoas envolvidas com a facção foram presas em agosto do ano passado durante uma operação do Ministério Público que investigou explosões de caixas eletrônicos, roubos em residências e roubos de carros, comércio de armas, munição e explosivos, além de participação em casos de homicídios e tráfico de drogas. Os condenados atuavam em outros estados também e enviavam drogas para dentro de unidades prisionais. O bullying ainda é um problema sério para as nossas crianças e adolescentes e, segundo o IBGE, 195 mil alunos entre 13 e 15 anos disseram já ter sofrido bullying por parte de colegas de escola. Levantamento feito em 2015. O governo do estado já criou um programa para registrar esses casos e promover a convivência democrática nas escolas. As vítimas perdem rendimento nas notas e tendem a se tornar mais agressivas. De acordo com dados do IBGE, 195 mil alunos entre 13 e 15 anos disseram já ter sofrido bullying por parte dos colegas de escola. Na maioria das vezes, as vítimas são atacadas verbalmente pela aparência do corpo. Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação informou que não tem números consolidados de casos de bullying, já que um novo sistema de registros foi implantado no início do ano passado. Já a Prefeitura da capital informou apenas 2 casos no ano de 2017 e 2 até o momento em 2018. O reflexo desta situação aparece dentro dos consultórios psicológicos. Cada dia mais, os adolescentes têm procurado pela ajuda de um profissional. A gente observa que está aumentando muito o número de depressões na adolescência. De onde vem? Por que está acontecendo, né? Esse ato que as crianças estão realmente não dando conta, não suportando lidar com determinadas situações. E aí a gente vai descobrindo que o bullying é um dos fatores que influencia muito para essas atitudes, para essas dificuldades que as crianças vão encontrando. Além da depressão, o adolescente pode apresentar queda no rendimento escolar e alterações no humor. Pode passar a ser mais agressivo ou ficar mais quieto do que o normal.
Em alguns casos, os sintomas psicológicos podem se tornar físicos. Nosso corpo fala. A gente precisa de ficar em alerta, sim, para quando a gente percebe, né, que tem algo errado na nossa vida, que nós não estamos conseguindo lidar, não estamos conseguindo entender os nossos sentimentos, a gente precisa, sim, de trabalhar isso, de buscar ajuda quando necessário, porque senão realmente vai para o corpo, não tem como a gente negar isso. Este foi o caso desta adolescente que terá a identidade preservada. Há 5 anos sofrendo bullying, ela vê o problema na pele se agravar cada vez que é insultada. Eu costumava sofrer bullying também muito por causa da aparência, né? E porque eu era assim quieta, mas se mexiam comigo eu ficava muito nervosa. Então os meninos jogavam bolinha de papel em mim, eu ficava muito irritado com isso, xingava eles de volta e eles continuavam implicando comigo. Os casos de bullying da menina acabaram atingindo toda a família. A mãe agora só pensa em lutar pela felicidade da adolescente. Ela se torna uma pessoa tímida, triste, e eu não quero isso. Mãe nenhuma quer isso pro filho. A gente quer ver o filho sorrindo, chegar e poder contar histórias que teve com os amigos, interagir com o mundo, né? Estão abertas as inscrições para blocos de rua que desejem participar do Carnaval de Belo Horizonte no ano que vem, de 16 de fevereiro a 10 de março. Os blocos inscritos serão atendidos por serviços como desvio de trânsito, limpeza, instalação de banheiros químicos e segurança. A inscrição não é obrigatória, mas sem ela os blocos ficarão sem o apoio da Prefeitura. A novidade é que o mapa com o trajeto dos blocos mostrará no ano que vem áreas de risco como pontos de alagamento. A inscrição pode ser feita no site pbh.gov.br. E você vai ver a seguir, itens básicos de alimentação estão mais caros nos supermercados. Antes de comprar, tem que pesquisar. Um padre foi afastado da paróquia de São Francisco de Assis, em Betim, na Grande BH, na noite desta terça-feira. De acordo com a PM, um grupo de orações estava reunido na igreja e os vizinhos reclamaram de barulho. O padre foi pedir aos fiéis para baixar o volume do som, mas ele estaria embriagado, o que teria causado a confusão. A arquidiocese informou que o padre foi destituído da função. Itens básicos da alimentação no nosso dia a dia estão mais caros do que no mês passado, segundo um levantamento realizado nos principais supermercados de BH e região metropolitana. E a variação de preços pode chegar a 100% de loja para loja. Antes de encher o carrinho, tem que pesquisar e até resistir a comprar aquilo que você não precisa. Está cada vez mais difícil encher o carrinho de compras. Com certeza, cada vez mais vazio. Cada um adota uma estratégia. É que as coisas hoje em dia estão bem mais caras, né? Então, assim, a gente tenta, às vezes, substituir uma coisa pela outra. Eu faço a minha listinha e me atenho nela somente. Não compro, não olho para os lados para não ficar tentada. E o consumidor tem que ficar atento mesmo. O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou neste mês um levantamento com 1.065 itens nos 10 principais supermercados da região metropolitana de Belo Horizonte. E foi possível observar uma alta variação nos preços de produtos básicos. O quilo do pão francês, por exemplo, pode custar entre R$ 9,90 e R$ 16,90, uma variação de 70%. Pãozinho a gente compra todo dia, né? E aí a gente vê que com o passar do tempo vai ficando mais caro. A dúzia de ovos vermelhos pode custar entre R$ 5,29 até R$ 8,99, uma variação de 69%. Aumento do dólar refletindo em produtos, principalmente, como eu disse, na farinha de trigo, mas o óleo de soja também está tendo aumento bastante acentuado, o feijão, e vai variando aí de supermercado a supermercado. As grandes redes, elas têm uma vantagem, elas compram em grande quantidade e com isso elas podem negociar um valor mais acessível. Tem produto com preço menor também. Segundo a pesquisa, um pacote de arroz 5 quilos, que custava em média R$ 18,90, caiu para R$ 17,93, uma redução de 5,13%. Só que é bom ficar atento. Pode ser apenas um jeito do supermercado atrair o consumidor para outros produtos. Você coloca um preço,
o preço do produto muito vendável. Vamos supor, o óleo de soja. Todo mundo trabalha com óleo de soja, óleo de milho em casa, né, no alimento. E você coloca ele num preço muito favorável, o consumidor corre para comprar. Mas aí lembra de outros produtos. Aqueles outros produtos que são necessários estarão com preço mais alto. Não tem jeito. Na hora das compras, é preciso observar vários fatores. É criatividade, é paciência, é pesquisa, né? E ser também oportunista. Você está passando, está lá a placa, promoção, pare ali que leve somente aquele produto. E você quer mandar sugestões de reportagens para a gente? Use o WhatsApp 31 99 772 7663. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e audiência. E amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.